Boa noite, Antenor. É um Boa noite, prazer Fafá. sempre lhe ouvir e ainda mais poder dialogar com você. A Tessia fez um comentário aqui que é muito importante, e é exatamente o diferencial é o ser político, né? O Antenor é um vice que é um agente político e não apenas uma figura decorativa. E como essa figura política, esse ser político, militante, dirigente, eu queria trazer aqui para a nossa bancada o debate, o desafio de 2022, que passa pela construção dos projetos, mas nessa construção de projetos nós temos um fato novo na política, que é exatamente a possibilidade de criação das federações partidárias. E esse é um tema pouco debatido, Antenor. A sociedade nem sempre ela teve acesso a esse debate. Muitas vezes a federação é compreendida como uma coligação, como um retorno à coligação, e eu queria aqui exatamente ouvir de você essa avaliação do desafio da construção da federação partidária no processo eleitoral de 2022, no projeto nacional, que é um desafio. Nós temos um debate hoje na sociedade, dependente da nossa vontade, ele está colocado. As pesquisas eleitorais, elas a todo momento mostram a insatisfação da sociedade com o governante do Planalto, que é um verdadeiro desgoverno, né, que é o governo Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, nós temos esse desafio, em que ajuda a sociedade, e, em particular, o Rio Grande do Norte, na reafirmação desse projeto vitorioso, a existência das federações partidárias e por onde passa essa construção. Certo, Fafá. Um abraço aí para a Tessia Leda. Inclusive, ela, quando vereadora, ter sempre um protagonismo na questão também da questão de gênero e no combate à violência. E nós trouxemos para o governo a experiência dela, inclusive com um aplicativo chamado de Salve Ela, que nós estamos incorporando à nossa política na área de segurança pública para ajudar o combate à violência doméstica, notadamente a violência contra a mulher. Um abraço, querida Tessia Leda. Fafá, a falar da federação pede a gente voltar um pouquinho mais atrás, que é sobre como a tática que a esquerda, o setor progressista democrático do Brasil, construiu com relação ao enfrentamento do governo Bolsonaro. É um governo com um conteúdo fascista, como o do presidente Bolsonaro. Ele, para poder desenvolver o seu projeto, ele precisou destruir as bases do Estado Democrático de Direito, porque ele trabalhava a desnacionalização do Brasil, a desmobilização industrial do Brasil, a venda de ativos do Brasil de forma alvitante, enfim, de forma que, para isso, precisava restringir a questão democrática. E, nesse sentido, todo o ataque dele fora exatamente às garantias constitucionais, às instituições, o ataque permanente feito ao Supremo, muitas vezes feito ao próprio Congresso Nacional e outras instâncias de controle da sociedade brasileira. Então, o PCdoB, já 2 anos atrás, há mais de 2 anos, já tinha discutido na mesa com os setores de esquerda, com os setores progressistas e democráticos, de que a correlação de força era tão adversa para nós, nessa quadra de resistência, que nós só conseguiríamos dar conta de isolar o governo Bolsonaro se nós conseguirmos formar uma ampla frente política. E essa frente política, necessariamente, ela não era uma frente orgânica, como nós estamos chegando hoje num outro modelo de organicidade, que é a federação, por exemplo, que diz respeito a partidos políticos. Mas uma frente política que reunisse aqueles civilizados, políticos de diversos matizes, mas dentro do espectro civilizado do que a gente chama política moderna. A política moderna é aquela política que, a despeito das pessoas terem uma posição mais ao centro, mais direita ou mesmo liberal, elas conseguem afirmar de que essa disputa não pode romper os marcos do Estado Democrático de Direito. Essa é a arena do debate e da disputa. Nesse sentido, isso foi rompido com o governo Bolsonaro.
Então, o partido sempre alertou aos demais partidos de esquerda que não acreditava numa saída pela esquerda, que essa saída precisaria envolver setores de centro, setores liberais, setores até mesmo conservadores, mas que eram setores que primavam pela questão do Estado Democrático de Direito. No primeiro momento, isso não ficou muito claro, houve muita resistência, mas a própria forma como se deu digamos, as vitórias judiciais do Lula para conseguir finalmente a sua liberdade e agora, mais recentemente, todas as anulações de decisões judiciais contrárias à lei, contrárias ao devido processo legal, isso foi mostrando com os posicionamentos que o Supremo, como guardião da Constituição, foi assumindo, de que aquele era o caminho certo, ou seja, reunindo um amplo leque de forças para isolar exatamente o fascismo e as forças que beligeravam contra a Constituição brasileira. E por isso que nós contamos com posições de ministro do Supremo, de políticos de diversos matizes, além, claro, do mais importante e o maior vigor que tem isso tudo, que é a força das ruas, quando, de fato, as pessoas, a despeito de estarmos numa pandemia, conseguiram encontrar forma de manifestação e as ruas começaram a ser novamente ocupadas. De diferentes formas, o povo foi exatamente expressando a sua indignação. E aí o que acontece é esse quadro de hoje. Então, assim, por que o Bolsonaro hoje está tão isolado? Por que hoje o Lula está tão fortalecido, a candidatura do Lula? Por que nós chegamos até essa federação? Porque esse processo foi de inversão da correlação de força. Nós somos paulatinamente virando a chave a favor do Estado Democrático de Direito, da defesa da democracia, das instituições do Estado Democrático de Direito. Para isso, entrou a discussão, por exemplo, a urna. Mas você não estava ali discutindo só a urna eletrônica. Você estava discutindo um sistema eleitoral moderno, de transparência e de democracia, que dizia respeito a uma construção civilizatória que o nosso povo tinha feito com relação às eleições. Mas que o governo federal atacava e tentava desmobilizar ele para fazer exatamente um retrocesso nesse campo, como forma que ele imaginava de garantir ganhar as eleições no tapetão. Então, por vários aspectos que você olha, a própria pandemia, o imperativo da ciência sobre o negacionismo foi um grande momento de virada dessa frente democrática ampla. Quer dizer, a frente foi discutir a ciência, a frente foi discutir a vacina, a frente foi combater o charlatanismo. Então, essa frente era ampla porque ela estava no campo da política estrito sensu, ora ela estava no campo da educação, quando foi defender os ataques que as nossas instituições estavam sofrendo, por exemplo, com a destituição de dirigentes legitimamente eleitos. Na hora que a esquerda, os setores progressistas democráticos, foram defender a vacina, foram defender o protocolo da Organização Mundial de Saúde e foram combater o charlatanismo. Então, veja como essa frente era ampla. Ela discutia vários assuntos, mas sempre no sentido de isolar as forças mais retrógradas no Brasil. Então, isso foi um momento antecedente a isso que a gente hoje chega com essa questão da federação. E a frente ampla, ela não substituiu, por exemplo, as outras organizações que nós já tínhamos no Brasil. Nós já tínhamos outras frentes, organizações que envolviam a CUT, a Central dos Trabalhadores do Brasil, aliás, movimento de bairros, movimento estudantil de diversas formas, UBS, movimento ligado às questões raciais, às questões de gênero, de diversidade de gênero, enfim. Todos esses movimentos ocupavam seus espaços próprios, formavam grandes frentes, muitas vezes se reuniam organicamente, mas, na verdade, o que o PCdoB sempre defendeu é essa frente mais ampla e não orgânica. O que fez lideranças como Lula se reunirem com Fernando Henrique Cardoso e por aí vai. Se encontrarem com Sarney, tudo isso foram objetos de grandes mediações dessa frente ampla. E o PCdoB, então, tem a sua tática vitoriosa da frente ampla. Isso, claro, não é que a gente tem uma visão egocêntrica que nos pertence, mas fomos nós que formulamos isso e que isso terminou se impondo como uma realidade. Essa frente ampla hoje é uma realidade. Além dessa frente ampla, e ela, claro, como se aproximam as eleições, a sucessão do Bolsonaro, essa frente ampla ela vai ter que, em algum momento, tomar uma feição mais restrita de uma frente eleitoral. Então, a frente eleitoral que surge em torno do Lula,
ela, evidentemente, ela é menos ampla do que a frente que nós estamos tratando aqui da questão democrática, da questão da preservação do Estado Democrático de Direito. Então, não há por que fazer confusão entre a frente ampla, e por isso que dentro da frente ampla pode surgir mais de uma candidatura. Da frente ampla já surge uma candidatura do Lula, nucleando mais o setor de esquerda, que busca agora setores de centro. A busca, por exemplo, da aliança com o Alckmin diz respeito a este movimento. A busca de trazer o Kassab, uma vez governo, sempre governo, né? O Kassab é essa expressão. Ai governo, sou governo. Então, a busca de trazer o PSD de novo, esse movimento que o Lula faz parte dessa questão da esquerda tentar atrair parte do centro para formar uma frente, aí sim, eleitoral. O que não impede surgir nessa mesma frente ampla política outras candidaturas. Então, só que até agora essa candidatura ela não conseguiu se esboçar. Mas, por exemplo, o Dória representaria isso. O Dória participou da frente ampla, da questão democrática, da resistência, teve um papel importantíssimo na questão da pandemia. Graças ao Butantan, esses mais de 600 mil teriam aumentado em muito a mortalidade do Brasil. A tragédia seria incontável. Então, a gente não pode agora simplesmente... Eu não concordo. Eu vi recentemente uma caricatura feita pelo movimento, acho que ligado à carreira de juristas, que bota várias figuras que são nossos adversários nessa frente ampla, o Bolsonaro, o Moro, enfim, todas essas pessoas representativas do que existe de mais retrógrado, e bota o Dória lá. Eu acho que o Dória não representa isso. O Dória se deslocou para o campo da frente ampla. É isso que a gente tem que ver. Agora, pode surgir a candidatura do Dória a presidente da República, que teve na frente ampla, e tem a do Lula. Tem o do Ciro mesmo, o do PDT, foi uma tentativa, embora hoje é uma candidatura que enfrenta muitas dificuldades. Já do Moro, não. O Moro é da frente representa a antidemocracia. Ele foi um instrumento do golpismo, ele foi um instrumento do crime como juiz dentro do processo, do devido processo legal. Então, ele exatamente representa o que Bolsonaro representa. Por isso que a mulher do Bolsonaro disse que Moro e Bolsonaro, naquela época, seriam a mesma coisa, o que de fato são, ocupando, evidentemente, funções distintas, um no judiciário e o outro no Poder Executivo. Então, o PCdoB, protagonista da frente ampla, também, para enfrentar uma questão concreta, que é a sua sobrevivência no parlamento, o partido vai fazer 100 anos, dia 25 de março. Então, só que a gente, com a cláusula de desempenho, nós já tínhamos visto que o nível de financiarização que as campanhas adquiriram no Brasil e as dificuldades próprias do PCdoB, do ponto de vista da identidade eleitoral, levaram que um partido histórico e ideológico como o nosso ficaria fora do parlamento. Então, daí nós somos tirados das prateleiras, um trabalho iniciado ainda na liderança do passado do nosso inesquecível em memória Haroldo Lima, e o PCdoB tirou, então, esse instituto do sistema eleitoral que estava ali nas prateleiras, digamos assim, e botou de novo no cerne da disputa política, da discussão, que no primeiro momento era o interesse só do PCdoB, mas o PCdoB, com essa sua capacidade de se articular amplamente, convenceu outros parceiros a aprovarem a matéria. Essa matéria chegou, inclusive, a ser vetada pelo presidente da República, e olha que nós conseguimos derrotar o veto do presidente da República dentro de um calendário que permitiu que o Instituto da Federação pudesse integrar o sistema eleitoral brasileiro ainda para a eleição de 2022. Isso foi um feito extraordinário. Contamos aí com os talentos dos nossos deputados, mas também, evidentemente, dos nossos aliados. E eis que, então, a federação passa agora a ter uma outra pauta, porque o próprio candidato Lula começou a ver na federação, que é diferente da coligação, porque a coligação é uma reunião de partidos para um momento instante, que é a eleição. Terminada a eleição, os interesses se dissolvem da coligação e cada partido se desenvolve descolado dos compromissos pactuados para a coligação eleitoral. A federação envolve um programa único, uma fidelização dentro de uma legislatura de 4 anos, que os partidos não podem se desgarrar, se desconhecerem e ignorarem as pactuações feitas para a legislatura e para os 4 anos seguintes. Então, ela tem uma fidelização que permite agora a gente estar discutindo. Saímos da frente ampla e inorgânica, partimos agora para uma frente eleitoral que é mais orgânica, que a esquerda busca atrair setores do centro,
mas é preciso ter um núcleo mais definido do ponto de vista programático, e a federação, que no primeiro momento era um instrumento de sobrevivência partidária, no que diz respeito notadamente aos comunistas, vai se transformando também num instrumento orgânico de núcleo com mais identidade para conduzir, quem sabe, na eleição futura, que nós venhamos a recuperar a presidência da República, um governo que vai precisar ser amplo, conviver com várias forças, mas precisaria, diferente das experiências anteriores, em que havia uma grande pulverização no Congresso Nacional, da gente ter um núcleo ali mais coeso de partidos que possam ir conduzindo, dando tom no Congresso Nacional, diferente do que faz o Centrão, que tem sempre a hegemonia e sempre faz a cooptação dos governos pela força das suas bancadas. Então, por isso que a federação passou para o Lula, tem uma importância muito grande. E hoje essa federação, que no início foi pensada apenas como um dueto, quem sabe o PCdoB com o PT, ou o PCdoB com o PSOL, ou o PCdoB com, sei lá, o PSB, isso agora está tomando a proporção de sair do dueto e poder ser um número maior de partidos integrando essa federação. Claro que o risco que corre o pau, corre o machado. Nós não podemos desconsiderar de que essa construção ela também pode trazer para o PCdoB muitos desafios eleitorais, porque vai forçosamente criar um sistema de concentração de candidaturas. Então, o PCdoB, que vinha num processo exatamente de distensão e de pluralidade de candidaturas para poder alcançar quocientes eleitorais, vai ter que voltar agora para um movimento mais de concentração. E fazer uma concentração em cima, por exemplo, se a gente fizer uma federação com o PT, imagine a força eleitoral que o PT já tem nas suas bancadas. Então, não é uma coisa simples. Aqui no Rio Grande do Norte mesmo, se saísse uma federação, porque a federação, vocês sabem que verticaliza. A federação nacional, ela se reproduz nos estados. Então, imagine que a gente faz uma federação lá em cima com PT, PSB. Só para citar esses dois. Aqui no Rio Grande do Norte, o PT tem 2 deputados estaduais, e o PSB tem 2 deputados estaduais. O PT tem, na prática, 2 deputados federais eleitos, porque o Mineiro foi um golpe do tapetão, mas do ponto de vista numérico de votos, o PT fez 2 deputados federais, certo? E o PSB tem 1, que é o Rafael Mota. Então, veja aí onde o PCdoB entra. Então, não é uma questão tão simples. Mas é claro que a gente não pode querer só o bônus de um sistema novo que você cria. Esse sistema tem bônus e ônus para ser enfrentado. O problema é que, na regra anterior, nós já saímos praticamente derrotados. Agora a gente vai, pelo menos, disputar e tentar criar condições de lograrmos isso com o processo de planejamento, vendo os estados que a gente já tem deputado federal, onde a gente não tem como é que cria a circunstância de eleger o deputado federal, nem que seja na sobra, e por aí vamos fazer o nosso traçado. Então, eu vejo com muita animação esse quadro da criação das federações. A minha pergunta, vice-governador, é sobre a questão assim, que eu acho que é importante, foi um ato que repercutiu muito aqui na mídia, principalmente aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, que foi aquele encontro que o senhor teve com o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, né? Dentro de vista dessa ampliação, né, dessa posição de governo que tem hoje, pensando já em 2022. Essa é a minha pergunta, Aline. E você, se você tiver uma outra pergunta aí, a gente passaria isso aqui para o Antenor e a gente encerraria aqui nosso programa. A gente tem que fazer vários programas com o Antenor, porque são muitas questões a serem debatidas e o povo gosta de ouvi-lo. Mas é mais em relação ao seu encontro recente com o ex-prefeito de Natal, né? Aí teve uma ampla repercussão aí na imprensa, diversas especulações. Qual o saldo dessa conversa aí nesse contexto também de federação, do que o Bérico trouxe, do que o Felipe trouxe também? Foi muito positivo. Eu acho que o prefeito Carlos Eduardo é um amigo nosso, o PCdoB já o apoiou para a eleição do prefeito e também quando ele foi candidato a governador. O fato é que Carlos, realmente, na campanha passada, ele terminou assumindo aquela
condição de polo antagônico à nossa candidatura de Fátima e Antenor, e dentro da polarização ele foi exatamente representar aquele movimento da candidatura nacional do Bolsonaro. Isso foi realmente digamos, um momento que diminuiu muito o currículo dele, porque Carlos sempre atuou, inclusive, como deputado progressista. E nós que conhecemos Carlos de perto sabemos que a formação política dele é de conteúdo democrático e progressista, porque assim ele se comportou no parlamento e como prefeito da cidade por 2 vezes. Então, não é em razão de um momento de episódio político, como foi a campanha de 2018, que nós desconsideraríamos o papel do PDT. É a mesma coisa, o Lula faz um esforço enorme, o PT, o PCdoB, para atrair o Ciro para uma aliança. Mas Ciro, de vez em quando, faz reverberações e são muito agressivas com o próprio PT, o próprio Lula. Mas nem por isso você deixa de ver a importância. O PDT, nós não queremos trazer o Carlos para dentro de um dos partidos da nossa futura federação. A gente quer, na verdade, que o PDT venha se somar a apoiar a candidatura de Fátima para você ampliar eleitoralmente a frente de eleição para governo e Senado. Então, o nosso movimento com ele foi de respeitar a condição dele de dirigente, presidente do PDT, mas a possibilidade dele não sendo candidato a governador, porque se ele for candidato a governador, ele é nosso adversário. Mas ele não sendo candidato a governador, ele poderia se aproximar do nosso campo e até pleitear, ocupar espaços entre as nossas candidaturas a serem apresentadas ao povo. No caso, a reeleição da governadora Fátima Bezerra, e ele já tinha anunciado que poderia ser candidato ao governo e ao Senado. Então, não sendo candidato ao governo e sendo candidato ao Senado, não haveria nenhum impedimento de se abrir esse diálogo dele diretamente com a governadora sobre isso. E assim foi. E ele também, então, ficou de examinar essa possibilidade. E a forma como o partido atua também, eu acho que termina tendo um resultado positivo, porque nós não fizemos nada, digamos, clandestinamente. Nós fizemos esse encontro à luz do dia, com muita transparência. Ele teve um gesto de me visitar aqui no gabinete de vice-governador, e esse gesto a gente soube exatamente responder à mesma altura, recebemos com toda a educação, com todo acolhimento, como é próprio de um partido como o nosso. Então, eu acho que foi um fato político muito positivo no cenário, porque até hoje a oposição não tem um candidato. A oposição do Rio Grande do Norte ela não tem um candidato ao governo em carne e osso. Ela fica falando em 2 candidatos ao Senado para uma vaga e usa a CPI como se fosse um candidato. Mas chega um momento que a CPI não é de carne e osso. Ela não pode se tornar um candidato ou uma candidata. Então, na verdade, essa oposição está vivendo essa dificuldade. E se Carlos Eduardo não vai cumprir mais esse papel de representar esse segmento que a gente chama do bolsonarismo na campanha de 2022, eles passam a ter mais dificuldade ainda de ter um nome estadualizado, um nome que possa, de fato, disputar a altura com a governadora Fátima Bezerra. Então, por isso que eu acho que foi um gesto importante do PCdoB e da parte do ex-prefeito Carlos Eduardo também um gesto muito importante essa aproximação. Tenor, são 19h05, né? Estamos aqui dentro dos nossos 65 minutos que a gente promete ao público sempre concluir nosso programa. Eu queria aqui, em nome da bancada, agradecer primeiro a você, né, e também ao internauta que nos acompanhou, Tenor, e deixar aqui o espaço para você fazer as suas considerações finais e colocar um pouco também, se você for possível, se você achar necessário, o que é que você pensa sobre 2022 em relação à questão política mais geral, questão da reeleição da atual governadora e tal. Fique à vontade aí para fazer essas suas considerações finais, tá bom? Nós agradecemos desde já. Obrigado, Alberto, Fafá, Felipe e Aline. Só pelo balanço que eu apresentei e comparando como nós encontramos no Rio Grande do Norte, seria um desastre a gente não continuar à frente desse governo. A governadora Fátima Bezerra mostrou a capacidade, muito subestimada por Fátima, achando que pela experiência parlamentar dela, que o parlamento é exatamente o palco da retórica, muitas vezes até do sofisma, né? É o palco do debate, é o palco das proposições, da fiscalização, mas
diferente do que é o Poder Executivo, em que você tem que responder concretamente às concretudes e às necessidades mais prementes, sobretudo numa sociedade brasileira, que é uma sociedade de muita exclusão social, de muitas disparidades econômicas e sociais, e, portanto, o poder público tem um papel muito importante de acudir, sobretudo, o setor mais excluído da população. Então, por tudo que eu prestei conta aí desse governo, seria como a gente agora, que vai ter o segundo governo, para exatamente você desenvolver sobre os alicerces novos que nós estamos colocando na estrutura institucional do Rio Grande do Norte, você não continuar a desenvolver. Isso seria um enorme prejuízo. Porque esse governo tem esses resultados pelo tipo de governo que é. Muitas vezes as pessoas falam dessa questão do vício, o papel que eu tenho, mas isso só acontece no governo com as características. Imagina o grau de confiança que o Fátima não tem em mim, e, claro, a minha sinergia que eu tenho com ela, para eu assumir as funções que eu assumi de coordenar a política estadual de segurança pública, o plano estadual de segurança pública, ajudar a coordenar a parte jurídica do Estado através da PGE, missões que ela me dá todos os dias e me pede para ajudar no governo. Isso envolve uma unidade política, ideológica e administrativa que é decorrente da unidade política e ideológica. Isso não acontece, não se repete artificialmente. Então, é por isso que ela conseguiu montar uma equipe, e ela foi muito subestimada. Você vê que os talentos que ocupam cada uma das secretarias, cada uma dos órgãos da administração indireta. Aí você vai dizer, aí Fátima só compôs com gente de esquerda, longe disso. Fátima tem dentro do governo pessoas com diversos matizes políticos e ideológicos. Agora, ela compôs com a classe política do governo, lógico que tem que compor. A diferença é que a classe política, quando indicava o nome, Fátima dizia, traga outro nome, que você tem um nome mais capaz tecnicamente e politicamente. Então, o setor podia indicar, mas não podia indicar qualquer nome. Ele tinha que indicar alguém com credenciais para ocupar a secretaria ou a instituição ou órgão, mas dentro de um alinhamento político programado, eleito em praça pública. Então, por isso que o governo funciona. Você não tem, por exemplo, no governo da professora Fátima Bezerra, um supersecretário. Isso é fundamental. Os secretários têm uma horizontalidade, todos despacham com a governadora nos momentos mais necessários. Eu sou servidor há 39 anos e, como procurador, eu sei. Tinha secretário nos governos anteriores que passavam um ano sem despachar com o governador ou a governadora. Isso não funciona. Então, a governadora ela despacha diretamente com os titulares dos órgãos, porque se ela não despacha diretamente, ela não tem a exata noção da decisão que ela vai tomar. Então, são mecanismos. E, da forma, ela ouve muito bem, mas, evidentemente, ela sabe decidir. Mas, para decidir bem, é preciso saber escutar muito, saber ouvir, e ela sabe fazer isso muito bem. E sempre eu tenho assim, o privilégio dela me pedir muitas opiniões. Então, assim, nós temos uma sinergia muito boa, e é por isso, por tudo que eu conheço, por dentro e por fora desse governo, é que eu diria que o povo do Rio Grande do Norte não pode desperdiçar a oportunidade de continuar esse caminho do que eu chamei uma travessia longa, dura e penosa. E agora que a gente está concluindo essa travessia longa, dura e penosa, que a gente praticamente hoje já consegue ter uma aproximação no equilíbrio fiscal entre receita e despesa, é que agora que nós criamos as condições e a ambiência para exatamente a partir de 2022 a gente oferecer mais e melhores serviços ao povo do Rio Grande do Norte. Então, eu deixo aqui essa mensagem de renovação, de que nesse espírito de celebrações que nós estamos vivendo, em que a fome graça com tanta força, e que a gente que se propõe a ter um sentimento de celebração cristã nessa festa, que a gente não esqueça também de olhar para o vizinho aqui e ver quem está precisando mais do nosso apoio, da nossa mão. A gente vai precisar dividir mais do que a gente divide. Nós, inclusive, agora fizemos isso com os servidores públicos, não tinha grandes recursos, mas a governadora, no gesto, foi buscar resgatar aqueles servidores mais humildes, que há 12 anos estavam num plano de carreira que jamais recebeu. A governadora teve um gesto dentro desse momento de celebrações e fez uma distribuição de receitas no Estado do Rio Grande do Norte também para esse pequeno servidor que nunca teve visibilidade. E que a gente entre o ano novo com essa garra, com essa determinação de enterrar essa fase fascista que o governo Bolsonaro representa,
toda a destruição do Estado Nacional que foi feita, toda a desnacionalização. Essa desnacionalização vai desde o problema da indústria, a questão cultural, essa destruição do IFAM, a destruição do IBAMA, na questão do... Ele destruiu as instituições de forma muito violenta. A reconstrução do Brasil vai dar muito trabalho, não nos iludamos, mas a gente está aqui querendo renovar a esperança do povo, não perder a oportunidade de virar a chave, virar e deixar no passado toda essa tragédia que foi a eleição do governo Bolsonaro e mirando esse futuro com as forças democráticas, progressistas e patriotas, recuperando o governo central para que a gente possa, de fato, retomar o caminho do desenvolvimento nacional, o que vai dar muito trabalho, mas as forças que se propõem a fazer isso, o PCdoB, o PT, o PSB, o PDT, o PSOL, os democratas de todas as legendas, nós já fizemos isso antes. Lula fez isso em 2 governos, nós começamos a fazer e tivemos os problemas do governo de Dilma, mas nós já sabemos o jeito de caminhar e é por isso que eu acredito que o Brasil vai voltar a sorrir, que o Brasil vai voltar a ser feliz de novo. Muito bom, vice-governador. Um abraço para você, abraço para os internautas, agradecer a nossa querida Fafá, a querida Aline, o Felipe, o Jean, que deu uma saidinha, e desejar a todos um feliz 2022, como diz o nosso vice-governador, que a gente consiga renovar essas esperanças e preparar o país para a retomada do desenvolvimento, do caminho da paz, do emprego, do pleno emprego, enfim, para que a gente possa voltar ao Brasil, que já aproveitamos em outras ocasiões. Antônio Roberto, nosso muito obrigado, uma boa noite, vamos todos agora à confraternização. Abraço, pessoal. Boa noite, minha gente, boas festas.